Bom dia, pessoal. Matéria da Folha: Trump manda Guarda Nacional conter protestos em Los Angeles. Principais pontos abordados: envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional por Trump para conter protestos em Los Angeles. Confrontos entre manifestantes e forças de segurança com uso de gás lacrimogênio e detenções. Críticas do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e acusa Trump de inflamar tensões e violar a soberania estadual. Operações do ICE contra imigrantes, incluindo prisões em massa e protestos contra a política anti-imigração. Reação de líderes locais, como a prefeita Karen Bass, que condena as táticas de terror nas comunidades. Ameaça de envio de fuzileiros navais pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, se a violência persistir. Contexto legal controverso sobre a federalização da Guarda Nacional sem autorização do governador. Resumo da matéria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional para Los Angeles, após protestos violentos contra operações de imigração do ICE, e prendeu mais de 2.200 imigrantes em dias recentes. Os confrontos incluíram gás lacrimogênio, incêndios de carros e detenções com manifestantes exigindo o fim das deportações. O governador Gavin Newsom classificou a medida como ilegal e provocativa, acusando Trump de agravar a crise sem necessidade. Já a prefeita Karen Bass denunciou as ações federais por semearem terror em comunidades de imigrantes. A Casa Branca justificou a mobilização como essencial para combater insurreições violentas, enquanto o secretário de Defesa ameaçou enviar fuzileiros navais se os protestos continuarem. A situação expõe a disputa entre o governo federal e autoridades estaduais, com questões legais sobre a autoridade de Trump em federalizar tropas sem consentimento do Estado. Matéria de O Globo: governo vai rever mudança no IOF e editar medida provisória. Principais pontos abordados: edição de medida provisória para compensar a redução do IOF, com foco em taxar apostas esportivas, bets, e títulos de investimento isentos. Aumento da tributação sobre bets. A alíquota subirá de 12% para 18% sobre o GGR, Receita Bruta das Casas de Apostas. Fim de isenções fiscais. Títulos como LCI e LCA passarão a ter alíquota de 5% de imposto de renda e debêntures incentivadas serão incluídas. Revisão da CSLL. Eliminação da alíquota de 9% para fintechs, equalizando-a a 15% a 20% como bancos tradicionais. Corte de gastos tributários. Redução de 10% em incentivos fiscais não constitucionais, estimados em 800 bilhões de reais por ano. Recalibragem do decreto do IOF. Redução de alíquotas polêmicas como risco sacado, isenção da taxa fixa de 0,95%. Diálogo com o Congresso. Acordo com líderes como Hugo Mota e Davi Alcolumbre para evitar derrubada do decreto original. Impacto fiscal. A arrecadação com novas medidas deve ser 1/3 dos 20 bilhões de reais previstos inicialmente com o IOF. Resumo da matéria. O governo federal anunciou um pacote alternativo ao polêmico aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, que será substituído por uma medida provisória para aumentar a receita sem elevar tributos sobre crédito. As principais medidas incluem taxação de apostas esportivas, BET, a alíquota sobre o GGR, Receita Bruta das Casas de Apostas, subirá de 12% para 18%,
alinhando-se à proposta original do governo. Fim de isenções. Títulos como LCI e LCA, antes isentos de imposto de renda, passarão a ter alíquota de 5%, enquanto a CSLL para fintechs será equalizada à de bancos, 15% a 20%. Corte de incentivos fiscais, redução de 10% em gastos tributários não constitucionais, que somam 8 bilhões de reais anuais. O acordo foi fechado em reunião com líderes do Congresso, como Hugo Motta e Davi Alcolumbre, após pressão contra o decreto original do IOF, que gerou ameaças de derrubada no Legislativo. O novo decreto recalibrará alíquotas, como a do risco sacado, isenção da taxa fixa, para reduzir impactos em pequenas empresas. A expectativa é que as novas medidas compensem parte da arrecadação perdida com a revisão do IOF, embora o valor seja cerca de 1/3 dos 20 bilhões de reais inicialmente previstos. O pacote será formalizado após aval do presidente Lula, que retorna da França nesta terça-feira, 10 de junho. Matéria do Estadão. Em 15 anos, conta de energia acumula alta de 45% acima da inflação. Principais pontos abordados. Tarifa de energia aumenta 177% em 15 anos, 45% acima da inflação. Passa de R$ 112 por megawatt-hora em 2010 para R$ 310 por megawatt-hora em 2024, enquanto a inflação foi de 122%. Impacto das bandeiras tarifárias e custos de transmissão e distribuição incluídos. O aumento considera também bandeiras, sem contar encargos que encarecem ainda mais a conta final. Mercado Livre será aberto a todos a partir de dezembro de 2027. Previsto na medida provisória 1300, a abertura do Mercado Livre promete permitir preços mais competitivos. Evolução de preços no Mercado Livre é inferior. Aumento foi de apenas 44% no mesmo período, de R$ 102 por megawatt-hora para R$ 147 por megawatt-hora. Causas da defasagem do mercado regulado. Contratos de longo prazo indexados à inflação, risco hidrológico, geração de Itaipu, Angra e energia de reserva elevam o custo. Subsídios somam 16 bilhões de reais, elevando tarifas residenciais em cerca de 15%. Incentivos à geração distribuída, fontes renováveis e benefícios sociais compõem esse encargo. Resumo da matéria. A matéria destaca que, nos últimos 15 anos, a tarifa de energia no mercado regulado das distribuidoras aumentou 177%, saindo de R$ 112 por megawatt-hora em 2010 para R$ 310 por megawatt-hora em 2024. Mas descontando a inflação acumulada de 122%, a alta real fica em 45%. Esse valor já inclui bandeiras tarifárias, sem considerar ainda os encargos pela transmissão e distribuição, o que eleva ainda mais o valor final que chega ao consumidor. A diferença em relação ao Mercado Livre é significativa. Lá, o aumento foi de apenas 44% no mesmo período, já abaixo da inflação. A medida provisória número 1300, em análise no Congresso, abre caminho para que o consumidor residencial migre ao Mercado Livre a partir de dezembro de 2027, com contratos mais competitivos e menor custo. Para os consumidores que permanecerem no regime regulado, permanecem os impactos dos contratos indexados à inflação, riscos hidrológicos, fontes caras como Itaipu e usinas nucleares, e os subsídios obrigatórios que juntos somam cerca de 16 bilhões de reais, aumentos que pressionam o bolso do brasileiro.
Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!